falar sobre o setor de conciliação e mediação, implantação e prática, tem um caráter totalmente de novidade, ou pelo menos para mim. Na época, em 2005, quando cheguei no Foro Regional de Santo Amaro, como juíza da 5ª Vara da Família, assim o era. Na época, nós já enfrentávamos em Santo Amaro, e tenho certeza que os doutores que estão aqui, boa parte, conhecem as nossas dificuldades na região. Nós tínhamos que lidar com um volume e uma distribuição de feitos mensais na área de família superior a 500 ao mês. Aliás, nós temos ainda hoje essa distribuição, embora já tenhamos uma outra vara, uma 6ª Vara da Família, e agora parece que até o final do ano nós vamos ter a satisfação de instalar mais 2 foros regionais na região, Boi-Mirim e Capela do Socorro, e aguardamos que isto seja um pouco de solução para o nosso problema de dividir o bolo da grande demanda da população mais carente da capital. Eu falo isso porque, em 2005, na época em que nós, juízes em Santo Amaro, buscávamos instalar um setor de conciliação, o objetivo era, sem dúvida alguma, tentar encontrar um meio de dar vazão à grande demanda existente na nossa região. Com 500 feitos ao mês, por mais que nós nos desgastássemos, era absolutamente impossível para um magistrado, contando apenas com aqueles 500 por vara, nós teríamos uma média de 12 a 13 audiências por dia em 22 dias úteis. Fora aqueles feitos em que nós éramos obrigados a prosseguir na audiência em mais de uma ocasião, e aquelas outras audiências que efetivamente não se realizassem na primeira ocasião. Mas por que dizer isso, se hoje nós já sabemos que a conciliação não é isso? Porque a conciliação foi penetrando no nosso Poder Judiciário por uma necessidade de dar vazão a uma sobrecarga. E, uma vez dentro do nosso Poder Judiciário, nós, operadores do direito, fomos descobrindo que ela era muito mais do que isso. Que nós tínhamos uma ferramenta muito superior àquilo que se imaginava. Quando nós pensávamos na conciliação como uma forma de uma vara com 2 salas de audiência, hoje nós temos 3, graças ao setor de conciliação implantado desde 2006, nós não tínhamos consciência, na época, das vantagens que a conciliação e, mais tarde, a mediação trouxe para toda a região de Santo Amaro. O setor de conciliação foi instalado em 2006. Em julho de 2006, eu ainda estou vendo aqui conciliadores que começaram conosco naquela época e ainda continuam conosco. A instalação aconteceu com o objetivo de ajudar a dar conta da demanda, mas, com o passar do tempo, nós verificamos que ela trazia vantagens verdadeiras para as pessoas. Que pessoas estas? Para as pessoas que buscavam, no acesso à justiça, uma forma de solucionar as suas pendências, as suas demandas, as suas lides. Naquela ocasião, nós verificamos que Santo Amaro é uma região muito particular da comarca da capital. Se nós dividíssemos a região de Santo Amaro, aliás, já foi tentada essa solução, nós teríamos a 2ª comarca do estado de São Paulo. Maior que Guarulhos, maior que Campinas, maior que Santos e qualquer outra cidade do estado de São Paulo, comarca. Então, e mais, uma peculiaridade, nós temos bairros nobres,
no Alto da Boa Vista, na Chácara Flora, Morumbi, e temos a área de maior expansão na região no que se refere às migrações internas do país. Nós temos Capão Redondo, Grajaú, todas aquelas áreas ao lado das represas Billings e Guarapiranga, onde a população acaba se colocando, após chegar no Estado, de uma forma desordenada. Então, a conciliação, na medida em que nós a trouxemos para dentro do judiciário, passou a atuar como uma voz verdadeira dessas pessoas que não tinham sequer como acessar o judiciário. Especialmente na minha área, que é a área de família, e eu não vou entrar no assunto específico, que eu sei que na tarde os senhores vão ter um painel específico a respeito disso, mas na área de família, aquelas pessoas passaram a encontrar dentro da conciliação uma oportunidade de se tornar novamente cidadãos. O Estado chegava até aquelas pessoas e mais, permitia que eles pudessem conversar a respeito de seus problemas, auxiliando na busca de uma conciliação. Nós estávamos falando da humanização da justiça, na medida em que nós permitíamos que as partes tivessem essa oportunidade de se conciliar. E, naquela época, eu mal tinha ouvido falar em mediação. Nós estávamos falando da conciliação. E mais, a conciliação por uma terceira pessoa, que não o magistrado, se mostrou bastante eficiente com uma característica. O magistrado acaba funcionando como um catalisador do litígio na sala de audiência. Tudo é feito para o magistrado. Ele desperta o momento, ele traz a lide a um novo patamar, a um novo antagonismo. A lide praticamente eleva o grau de animosidade na presença do juiz, que tem o poder de decisão. Ao final, se as partes não conseguirem se conciliar. Isto muda tudo. E, na medida em que nós temos hoje, em matéria de conciliação, em torno de 70% de conciliação no nosso setor, na área de família, nós percebemos que a presença de um conciliador não magistrado era extremamente benéfica. Nós, juízes, não damos conta de tudo. E algumas tarefas para nós, perante a população, ainda não é simples. Uma das formas do judiciário se tornar mais acessível à população, muitas vezes, é que o juiz não esteja ali na sala. E essa é uma realidade que eu fui perceber ao longo do tempo, da realidade de se trazer para dentro do judiciário uma oportunidade que as partes pudessem se colocar sem a presença direta, num primeiro momento, da intervenção do magistrado. Tanto que, hoje em dia, nós temos não apenas advogados, juízes aposentados, mas nós temos entre os nossos conciliadores psicólogos, pedagogos, pessoas de outras áreas, todas elas capacitadas segundo os novos critérios da resolução do CNJ. Todas reclamaram um pouquinho para fazer os cursos, mas todos com um espírito de participação muito superior a qualquer limitação e dificuldade que possa ser criada por qualquer resolução. Todos foram buscar a capacitação. E, justamente por trabalharmos na área de família, a nossa preocupação desde o início sempre foi que os nossos conciliadores tivessem, sim, experiência. Nós não buscamos estudantes de direito para trabalhar, porque nós considerávamos, desde o início, na época da instalação, que era necessário que houvesse alguma experiência de vida, que aquelas pessoas que iam sentar e ouvir os problemas
das pessoas que estavam à sua frente, acompanhadas de advogado ou não, porque o setor de conciliação nunca dificultou e faz parte da nossa visão a respeito do assunto e da mediação também, que o advogado faça parte, seja das sessões de conciliação, seja das sessões de mediação. Porque, com certeza, boa parte dos senhores, como eu mesmo, não participaram, estudaram numa época em que pouco se falava da conciliação, a não ser um momento antes da instrução. E hoje nós somos obrigados, graças a Deus, mas nos surpreender com esse novo movimento dentro do ordenamento jurídico que nos leva a nos rever. Rever aquilo que nós aprendemos e revemos a nossa postura diante do nosso velho conhecimento. O que se está se apresentando, o que se apresenta hoje para todos nós é uma modificação da nossa visão a respeito do que é e do que será a justiça no terceiro milênio. Nós já chegamos ao terceiro milênio e, sem dúvida alguma, a mediação, a conciliação são instrumentos dos quais nós vamos dispor para caminhar nesse novo terceiro milênio. Outra preocupação que nós tivemos no momento da implantação do setor foi justamente manter a integração entre a coordenadoria e os diversos conciliadores que trabalhavam conosco. A doutora Maria Luísa está aqui, inclusive, desde o início, vai se recordar que foram inúmeras as reuniões que nós fizemos durante todo o tempo, a cada 6 meses, 4 meses, cada ano. Eu confesso que estou devendo uma reunião para eles já há algum tempo, mas agora são todos muito mais experientes do que eu na área. E eles... Então, nós sempre fizemos esse tipo de reunião para discutir as dúvidas, colocar as situações que surgiam nas audiências, tudo visando uma integração. Porque nós estamos lá especificamente para atender a demanda da população. E o que fez o setor de conciliação numa região paupérrima, paupérrima em termos, porque nós também somos uma região riquíssima, e eu faço questão de frisar aqui do lado da maçã tamarense, como eu já me tornei por coração também, como aquilo mudou a visão do poder judiciário em toda a região de Santo Amaro. Boa parte dos nossos conciliadores são advogados que atuam na região, pessoas dedicadas que participam e que são grandes responsáveis pelo setor de conciliação funcionar como ele funciona. Então, assim, eu acredito, eu sei que existem resistências, mas as resistências que eu vejo dentro da classe dos advogados, eu também encontro na magistratura. E eu acredito que é um fruto da nossa falta de conhecimento, porque quando estudamos lá atrás, não aprendemos, não tivemos um curso específico sobre o tema. Eu ouvi o doutor Francisco Carralho falando sobre o tema, que hoje é matéria de curso universitário, eu não sou dessa época, eu tive que aprender. E eu aprendi da maneira mais difícil, que foi na prática, verificando os resultados que a conciliação ia trazendo para a população da região de Santo Amaro. Com isso, a demanda lá continuou imensa, mas nós temos a possibilidade de dar um atendimento mais célere e mais pessoal. É claro que críticas existem, e eu mesmo vou lhes formular uma questão do tempo. Eu ouvi o doutor Francisco falando, depois a doutora Valéria, a doutora Eunice, e a verdade é que, assim, o tempo nunca será suficiente para o que as partes precisam. Mas também vou colocar aos senhores que, dentro do... Nossa,
Passo rápido. Mas também vou colocar aos senhores que mesmo dentro de uma sala de audiências com o magistrado, numa conciliação, numa audiência de conciliação, e eu também faço as minhas, nós também não teremos muito tempo. Um tempo não será muito maior, porque o sistema está sobrecarregado, e hoje, inclusive, eu li na Tendências e Debates, o presidente interino da própria OAB falando sobre isso, sobre a sobrecarga do Poder Judiciário, e na medida que nós precisamos aliviar o sistema para uma prestação jurisdicional melhor. De qualquer maneira, na medida em que eu me envolvi com o tema, eu pude observar, e nessa época nós fomos procuradas pela doutora Carla Aguiar, que foi quem me convidou hoje para estar aqui, eu havia até esquecido de mencioná-la no início, doutora Lúcia Cronenberg, doutora Ana Lúcia Catão, doutora Camila Falang, que eu não havia aqui, e doutora Silvana Capanari, com uma nova proposta, a proposta de implantação de um setor de mediação no Foro Regional de Santo Amaro. Na mesma hora, encantada com os resultados existentes, eu busquei uma experiência, primeiro do ponto de vista experimental, antes que ela se tornasse uma coisa abrangente e já implantada. E acabei encontrando ficando bastante perplexa, na medida em que passamos o ano de 2007 inteirinho desenvolvendo um projeto, ainda com pouca regulamentação, para que pudéssemos ter, dentro do Poder Judiciário de Santo Amaro, uma oportunidade para se trabalhar com uma mediação judicial. E o que mais me surpreendeu nisto tudo, e agora vou até colocar para o senhor a reflexão, e vou deixar, porque até hoje eu não consegui encontrar a solução em mim, mas eu acredito que é bom nós colocarmos que um dia alguém há de encontrar. É fazer caber dentro do processo judicial, em que, em primeiro lugar, nós hoje trabalhamos com números e estatísticas. O CNJ nos cobra números cada vez maiores, celeridade cada vez maior, o que é justo, porque a função e a missão, a tarefa do judiciário é dar a tutela jurisdicional de forma mais célere e rápida possível. Mas, ao mesmo tempo que nós temos isso, nós temos hoje que pensar e repensar qual é, efetivamente, a nossa função daqui para frente, qual será essa tarefa. Me parece que, quando se pensa num judiciário multiportas, que eu ouvi aqui hoje, em outras alternativas, nós temos que repensar, inclusive, a forma como nós trabalhamos. E ao me deparar com a necessidade de manter a celeridade dos procedimentos, nós temos aí a mediação que vai trabalhar com o amadurecimento das pessoas, para que elas mesmas, sem o direcionamento de um conciliador, encontrem um caminho para a solução de seus próprios conflitos. Eu nem preciso falar que, na área da família, isso dá uma economia de 5, 6 demandas por partes. Do ponto de vista da família, filhos, etc., isso é um ganho social. Não é um ganho, é um ganho social. Aquelas pessoas vão estar bem resolvidas. Por outro lado, a mediação leva tempo, e isso nos leva a uma situação paradoxal. Como fazer caber esse modelo da mediação dentro do Poder Judiciário? E mais, se nós pensarmos que a lide se estabiliza em determinado momento e que a função do juiz, no curso do procedimento, é ir fechando até a estabilização da lide, a mediação faz exatamente o oposto. Ela abre tudo. Ela traz o conflito sociológico, ela traz coisas que nós nem vamos tomar conhecimento, na medida em que vamos decidir o processo. E é daí que ela consegue tanto poder para resolver todas as questões pendentes dentro
do âmbito daquele grupo de pessoas. Então, o que me parece é que nós estamos diante de um novo paradigma. E eu não sei se a resolução do CNJ, se esse projeto de lei, pelo que eu ouvi falar, vai conseguir atender a todas as necessidades de se pensar num projeto que possa abranger e solucionar todas as questões. Eu ouvi o doutor Francisco dizendo que seria um leite soja, não muito leite, um leite soja, não leite de vaca, ou seja, uma coisa que não é bem uma mediação, mas daí não é uma mediação. E me parece que o que nós estamos buscando hoje em dia é um novo caminho, onde todos nós vamos continuar trabalhando, porque trabalho não vai faltar para ninguém. Só que nós vamos ter que reaprender a nossa forma de trabalhar. Numa época em que se fala em terceiro milênio, globalização, desenvolvimento sustentável, nós vamos ter que aprender com novas ferramentas a preparar o nosso ordenamento jurídico. O legislador já está buscando isso. E o nosso Poder Judiciário e nós, todos os operadores do direito, o nosso futuro. Bem, como falar de algo tão sério e informal na sua processualidade para profissionais que se organizam e se constituem na formalidade? Então, essa é uma questão, é um desafio. Eu vou ler um pouquinho para me sentir mais segura e também para não passar do tempo. E a mediação, apesar de informal, quando bem sucedida, ela tem um enorme poder transformador. É um processo conversacional, sigiloso, voluntário, que, enquanto dura, é retomado a cada momento para que cada passo seja legitimado por todos os seus participantes. E eu queria também reiterar as palavras da doutora Valéria Lagrasta em relação à formação do mediador. Pois, além de ser múltipla, de dever ser múltipla, como podemos aprender a mediar e facilitar o entendimento entre pessoas de diferentes mundos se a formação não metacomunica essa possibilidade de entendimento entre pessoas de diferentes perspectivas, valores, crenças e, que dirá, de diferentes contextos? Então, acredito que a formação deverá ser múltipla, sim. Eu queria contar um pouquinho da história do setor, que é a seguinte: em 2006, a doutora Lúcia Catão, então conciliadora das varas de família e sucessão do Fórum de Santo Amaro, ela convidou a doutora Camila Falang, a doutora Carla Boinha Aguiar, a Lúcia Cronenberger e eu, profissionais autônomas de diferentes áreas, 3 advogadas, uma assistente social, uma psicóloga, para formarmos uma equipe voluntária de mediação, prepararmos e apresentarmos um projeto de implantação e ampliação do setor. Em 2007, nós, em nosso projeto, fomos acolhidos pelo Dr. Roger Pelicani e pela doutora Lídia Andrade Conceição, que hoje, como foi dito, é a coordenadora do setor. Até 2009, estávamos a 5, quando no meio do ano saiu a doutora Camila, em 2010 saiu a doutora Carla, e hoje estamos, Ana Lúcia, a Lúcia e eu, sempre numa relação de colaboração e parceria. Desde o início, tínhamos clara a importância de alguns cuidados, um deles voltados para a constituição da nossa equipe. Outro, para o planejamento de diversas rodadas de conversas, para nos apresentarmos a mediação e o nosso projeto de implantação e ampliação do setor, junto à comunidade do Fórum. E iniciamos pelos juízes, passando pelos cartorários, pelos colegas do setor de conciliação, pelos funcionários da portaria e, aos poucos,
à equipe técnica, à outra equipe de mediação da terceira vara, aos promotores, à OAB de Santo Amaro, ao administrador e seus colaboradores. Afinal, se uma das principais ferramentas da mediação é conversar, é coerente que conversemos com todos. E, insisto, é imprescindível fazê-lo reavaliando o processo a cada passo junto às pessoas que estão envolvidas nele. Numa dessas conversas com o diretor administrador do fórum, ele me consultou para saber como a mediação poderia ajudá-lo a promover relações mais colaborativas entre os funcionários da administração. E já há algum tempo, como equipe, estamos auxiliando-o a pensar em reuniões previamente roteirizadas para esse fim. Conversamos também sempre entre nós, antes, durante e após cada atendimento e cada reunião. Paralelamente a essas rodadas de apresentações e esclarecimentos, confeccionamos todos os documentos e formulários necessários, tais como cartas convite às partes, aos advogados, termos de adesão e sigilo, que serão assinados por todos envolvidos no processo quando da adesão a ele, relatório de acompanhamento, que fica anexado ao processo, só com datas dos encontros, a etapa da mediação e o nome dos presentes a cada encontro. O formulário de devolução dos processos às varas para normal andamento, sem identificar o motivo da interrupção. Enfim, outros tantos documentos que depois serão conhecidos de vocês, porque serão citados nos anexos de um livro que estamos escrevendo e organizamos. Estamos escrevendo? Não, já escrevemos, está no prelo, que organizamos e escrevemos juntos com alguns autores, colegas de caminhadas no fórum. Quando há acordo, esse é confeccionado em parceria com as partes e seus advogados e anexado ao processo para sua homologação, ou os advogados peticionam com ele. Mas sabemos que antes dos processos e seus documentos existem pessoas e seus conflitos. E, nesse sentido, a implementação da mediação no judiciário traz novas perspectivas para o futuro. Além dos atendimentos de todos os procedimentos necessários, nos reunimos todas as semanas para discutir os atendimentos, preparar os próximos passos, responder aos e-mails, refletir e registrar tudo, prepararmos apresentações em congressos, seminários, outras como essa. Enfim, nosso trabalho é intenso. Para o atendimento e mediação propriamente dito, os juízes encaminham os casos a critério próprio ou a pedido dos advogados das partes. Por enquanto, tem sido essa a nossa experiência. Ao recebermos esses processos no setor, convidamos, em geral, por cartas, as partes e seus advogados para um encontro de pré-mediação. O nosso desafio nesse primeiro encontro é acolher essas pessoas, nos apresentando mutuamente e tentando esclarecer o funcionamento específico do setor e da mediação. Deixamos claros também os objetivos, os princípios e o caráter voluntário da mediação. Apesar de estarmos dentro do judiciário, esclarecemos que o funcionamento da mediação é diferente ali, na medida que é informal, onde cada um fala por si e não pelo outro. Nossa sala tem água, café, biscoitos, lousa, um pouco diferente das outras. Não apregoamos os nomes nos corredores, mas nos apresentamos gentilmente e convidamos todos os participantes a entrarem na sala. Outra peculiaridade é que estamos fazendo atendimento em comediação e com equipe reflexiva. Nosso foco vai além do objeto do processo, visando facilitar para que as pessoas ali tenham voz e vez, escutando e sendo escutadas,
e que consigam minimamente conversar de forma respeitosa sobre seus conflitos, reconhecendo sua participação neles e nas suas próprias saídas. Também nesse primeiro encontro, que chamamos de pré-mediação, os advogados estão convidados... desculpa, me perdi com a questão do tempo. Tenho 10 minutos, vai dar. Também nesse primeiro encontro, os advogados são convidados por nós a transformarem suas maneiras de prestar serviços aos seus clientes. Uma ousadia. Eles deverão falar por si, ao invés de falar pelos clientes, e enquanto seus assessores jurídicos. Se as partes e os advogados toparem participar do processo de mediação, assinam um termo de adesão e sigilo e agendamos o primeiro encontro. Cada encontro dura até 1h30. Os advogados são convidados a acompanhar o processo todo, mas são esclarecidos de que a presença deles só é imprescindível ao final para a formulação em termos jurídicos do acordo, se houver. No decorrer da mediação, se as partes tiverem dúvidas, elas podem consultar seus advogados ou trazê-los aos encontros. Nós, mediadoras, não damos pareceres técnicos, laudos e também não podemos ser arroladas como testemunhas. E cuidando sempre para que, durante a mediação, não sejam produzidas provas. Por exemplo, nosso e-mail do setor só é usado para marcação de horários, agendamentos, avisos de ausência ou pedidos de troca de horário.